para que você entenda direitinho o que acontece com essas gorduras na face. A gente sabe que a face ela é dividida em várias camadas, né? Eu costumo sempre falar que a gente é uma cebola, do jeito que o Shrek fala que os ogros são cebolas. Todos nós somos cebolas, nós temos camadas. E no rosto, isso é uma verdade absoluta. Nós temos camadas sobre camadas sobre camadas e que muitas vezes é difícil até de diferenciar anatomicamente essas camadas. A região de têmpora, por exemplo, pode chegar até 7 camadas. Olha só, é muita coisa. Mas o fato é que, falando especificamente de gorduras, a gente tem os compartimentos que são considerados superficiais da gordura, né? Então os compartimentos mais superficiais, deixa eu pegar as imagenzinhas de suporte aqui. E compartimentos superficiais e nós temos compartimentos profundos. Só que é interessante pensar que não é exatamente assim, um fica para fora, outro fica para dentro. Existe sim essa situação que você tem essa separação de camadas, mas na prática, os compartimentos de gordura, sobretudo os compartimentos profundos, muitas vezes estão uns sobrepostos aos outros. Então, são dois compartimentos profundos, só que um é mais profundo do que o outro. É esquisito, né? Mas, e outra coisa, né? Quando a gente fala de compartimento, por que compartimento? Porque não é uma coisa só. Porque cada um desses compartimentos tem uma divisão mecânica, uma separação mecânica, uma separação física entre os ambientes. Então existe um septo, existe um septo, existe um ligamento, existe uma separação fibrosa entre um compartimento e outro compartimento. Quando a gente pega um paciente, a gente corta axialmente, né, cortar por aqui, olhar por baixo, né, como se fosse um salame, que fica fácil da gente entender, a gente tem uma imagem como essa, que mostra compartimentos que são mais profundos, mais superficiais, e compartimentos que são mais profundos. E o que é importante notar que o que separa compartimento profundo do compartimento superficial, basicamente na região anterior da face, são os músculos da mímica. Na região mais lateral da face é a região que é chamada de ismás, que é uma continuidade fibrosa com características musculares. O ismás ainda é muito discutido dentro da anatomia, suas propriedades, mas é uma camada mais fibrosa que separa esses compartimentos, e tudo que fica para baixo, fica entre a musculatura e o osso, ou entre o ismás e o osso, é considerado profundo. Tudo que fica acima desses ismás e do músculo da mímica, e não só da mímica, né? Tem os músculos mastigatórios também. Tudo que fica acima desses músculos mastigatórios são considerados superficiais. Perfeito, até aí não tem novidade. Se você estuda um pouquinho de anatomia até agora, eu só estou situando essa informação. O fato, e agora começa a entrar, né, nessa questão, nessa diferenciação, é que esses compartimentos, além do posicionamento anatômico muito específico, ele tem propriedades histológicas muito diferentes entre si. O que eu quero dizer com isso? Que as células, os adipócitos dos compartimentos mais profundos são diferentes dos compartimentos mais superficiais. E mais, existem também diferenças celulares entre alguns compartimentos da face que faz com que alguns desses compartimentos envelheçam, coloca isso entre aspas, tá? Envelheçam mais rápido do que outros. Vamos pegar, por exemplo, a região dos olhos. Se eu pegar esta região aqui, olha, aqui nós temos aqui ele está separado por ligamentos, né? Mas nos interessa são as gorduras. Se eu pego, por exemplo, a gordura da região do SUF, né, que é justamente essa região que é separado pelo ligamento zigomático cutâneo e que fica entre o ligamento zigomático cutâneo e o ligamento de retenção orbicular. Se eu pego esta gordura aqui nesta região, deixa eu mudar a cor daqui que não está ajudando não, né? Vou pegar um azul. Se eu pegar esta gordura aqui, ela vai ter um processo de envelhecimento mais rápido, por exemplo, do que a gordura da região do jaw. Então você, antes de ter uma pitose excessiva na região do jaw, você começa a ter uma alteração na região dos olhos. Então quer dizer que o bulldoguinho vem depois da olheira? Basicamente isso. Claro, a gente está falando especificamente de gordura, mas você tem que entender que
o envelhecimento acontece em todos os tecidos. Ele vai acontecer nas bases ósseas, com alterações dessa dimensão óssea, de pontos de reabsorção, de remodelação óssea. Ela vai acontecer na pele, com perda de flacidez, com aumento de perda não, né? Com aumento de flacidez, com perda de elastina, perda de colágeno. Por tabela, também acontece nos ligamentos faciais. Nós temos muitos ligamentos que separam os compartimentos de gordura e que dão sustentação até para a face. Que também sofre com essa perda de elasticidade, perde com a perda de... com o aumento da flacidez, com a perda do colágeno, né? Então ele também se reflete dessa forma. E por tabela, os compartimentos de gordura também sofrem esse tipo de alteração. Por estas características, alguns compartimentos eles se alteram mais fácil ou mais rapidamente quando a gente fala sobre a questão do envelhecimento. Vou abrir um parênteses. t.me/Instituto Velasco Hoff é o nosso Telegram, você pode ir lá participar. Lá a gente sempre coloca aulas, coloca artigos. Esses artigos estarão disponíveis também na nossa plataforma, que é esta daqui, ó, playinstitutovelasco.com.br. Então, acessa lá e você vai ter acesso a esse conteúdo para você estudar posteriormente. Então, cada um desses compartimentos, eles também sofrem esta alteração, sofrem uma alteração de envelhecimento. E veja só que interessante, esse artigo aqui, olha, a importância clínica dos compartimentos de gordura no envelhecimento do terço médio da face. É um artigo muito interessante que tem esta imagem, que eu achei que ela é extremamente didática, que ela mostra que o envelhecimento ele acontece na região dos olhos. Nossa, mas que esquisito, dos olhos. Pois é, você vai entender que o olho envelhece muito. É o terceiro artigo que a gente vai apresentar hoje. Depois, seguido da região do SUF. Logo em seguida, toda a porção de fronte, têmpora e lateral de mandíbula. Depois a região de nasolabial e nasojugal. Nasojugal não, nasojugal sim. E depois a região da área do bulldoguinho, ou da área do jaw. Então veja só que interessante. Tem uma sequência de envelhecimento. Então, por aqui a gente percebe que o envelhecimento, percebe não, né? A gente recebe a orientação que o envelhecimento começa na região dos olhos, acontece logo em seguida, logo abaixo dos olhos, no ligamento que eu mostrei para vocês, vai acontecer um aprofundamento da região de têmpora, da região de fronte e da perda na lateral da mandíbula, então perde-se contorno de mandíbula nessa área. O nasolabial dobra para frente, acontece uma alteração dos compartimentos de gordura e no final vai acabar acontecendo, vai culminar na formação da região do jaw. Então é uma sequência, claro, não é que acontece um para depois acontecer outro, tudo ao mesmo tempo, mas fica mais visível nesta sequência. E isso acontece justamente pelas diferenças histológicas, diferenças mecânicas em cada uma dessas regiões.